Eu comecei em janeiro, no primeiro domingo, lançando esse tema do ano. 2020, ano de restauração. Vamos dizer juntos? Bem forte. 2020, ano de restauração. Por que é importante falar sobre isso? Porque é possível que na vida, na nossa vida, haja áreas arruinadas e que precisam de restauração. Então, uma parte estava viajando na primeira semana, outra parte estava viajando na segunda semana. Então, eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos. Todos nós, em alguns momentos, vamos nos deparar com situações da nossa vida em que você olha e tudo que você encontra são ruínas. Seja na vida familiar, no casamento, no relacionamento com os filhos, na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional. Não tem como fugir. Em algum momento você vai olhar para essas áreas e você vai olhar e vai dizer assim, nessa área aqui está tudo destruído. Então sempre é tempo de buscar restauração em Deus, porque Deus é um Deus de recomeços. E nada melhor do que a gente aproveitar esse ano para deixar Deus restaurar coisas na nossa vida. O exemplo que eu estou usando é o exemplo de Neemias. Pode ir passando isso. Que conta uma história bem bonita de restauração, né? Que começou com a identificação de áreas destruídas na cidade de Jerusalém. Neemias foi o responsável por reconstruir os muros da cidade. Eu estou fazendo esse paralelo com a figura da nossa vida. Então, primeiro, para haver esse processo, é preciso identificar o que está destruído. Né? E não sei se até agora você já fez isso, mas você precisa ser honesto com você mesmo e perceber que coisas que não estão certas e que não estão bem na sua vida. É preciso também haver uma intenção de restaurar. Era o projeto de Neemias. E também você precisa usar as ferramentas certas, que é o que eu chamei de posicionamentos corretos. As mensagens estão lá no canal da igreja do YouTube. Se você não ouviu, eu gostaria muito que você ouvisse, para sua edificação. Mas dentro desse processo de restauração, a gente precisa também lembrar de algo que é o tema de hoje, que é o problema da oposição. Porque o que Neemias enfrentou é também o que nós enfrentamos diariamente em diversos momentos. Onde há restauração, ou melhor, onde há intenção de restauração, pode ter certeza, vai haver oposição. Quer fazer a coisa certa? Pode ter certeza que vai ter uma força contrária. Essa é uma das leis de Newton, né? Não sei qual número, mas diz que toda ação gera uma reação sentido contrário. O Jackson deve saber melhor que eu. Muito bem. Então, pensando nisso, como lidar com a oposição? Nós vamos dividir em duas partes. Primeira parte, como a oposição acontece, e depois, como então lidar com ela. Tá bom? Primeira parte, como a oposição acontece. Como ela se apresenta na vida de Neemias e também fazendo paralelo na nossa. Vou ler o texto e depois eu falo daquelas duas palavras. Vamos lá. Presta atenção nesses personagens, porque até o final da mensagem você vai ficar com raiva deles. Tá bom? Então vamos lá. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, é Neemias que está falando, ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Quando esses caras souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, o plano de restaurar, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Está aqui a primeira forma como a oposição se revela. Como a oposição acontece? Primeiro, a oposição é uma realidade. Como eu disse, sempre que houver a tentativa de restaurar alguma coisa, vai ter dificuldade, não vai ser fácil. E o detalhe é que assim, não vai demorar para você perceber que não vai ser fácil. Esse é o meu ponto aqui. Não só a oposição acontece, como ela começa quase que junto com a vontade de restaurar. Elas largam juntas. Neemias, quando ele acabou de chegar, os caras já
começaram a criar problema. Já ficaram irritados e já começaram com o desprezo, que talvez é a primeira manifestação prática aqui. Pode ter certeza de uma coisa, meu querido. Assim que você decidir pôr a mão em algumas coisas da sua vida, no mesmo momento que você decidir consertar uma coisa na sua vida, eu quero te avisar, vai dar trabalho. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai bater palma para o que você quer fazer. Vai ter oposição. E vai ser mais rápido do que você imagina. É uma realidade. E talvez a primeira forma que você perceba essa oposição é como eles fizeram aqui, através do desprezo ou da zombaria. O que eles estão falando aqui, entre aspas, né? Nossa, quem esse Neemias pensa que é? O que ele está achando que ele vai fazer? Ele está achando que ele é o bom, que ele vai restaurar tudo aqui? Imagina Neemias ouvindo isso. Num capítulo mais para frente, um desses homens aí disse assim: esse muro que vocês estão construindo, até uma raposa se subir derruba isso daí. Agora vamos transportar para a nossa realidade. Você ouviu essas mensagens, refletiu, percebeu que tem coisas na sua vida que precisam ser restauradas. E você fala assim: não, eu quero esse ano, eu preciso restaurar a área financeira na minha vida. Pode ter certeza que alguém vai falar assim: vamos ver até quando vai durar essa empolgação. Quem que ele está achando que é? Será que vai durar até o retiro, pelo menos? Logo, logo vai desistir. Eu já conheço a peça. Se anima rápido e desiste logo pelo caminho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Vai acontecer e talvez aconteça dessa forma, com um pouco de desprezo. Falando assim, a conferir, né? Como a gente diz. Vamos ver o que vai acontecer. Lá no final do ano a gente confere se você quer mesmo fazer isso ou não. Então não era uma oposição tão ativa, mas era uma oposição chata e muito desagradável. Porque você ouvir isso de pessoas que estão próximas a você, parece que não, mas atrapalha o processo de restauração. E quanto mais próximo as pessoas, mais efeito negativo tem. Então eu queria fazer uma lição rápida aqui, como eu já disse, vai acontecer. Talvez Deus tenha mostrado para você claramente coisas que você precisa restaurar na sua vida. Você precisa restaurar essa área tal na sua vida. E você realmente quer fazer isso. Mas eu preciso te avisar, vai ter oposição. Mas também eu quero dizer uma outra coisa. Não seja você a fazer como esses homens fizeram. Porque a gente está pensando na oposição contra nós, né? Agora eu quero fazer um parêntese para pensar que nós podemos ser oposição às pessoas. E talvez alguém de bom coração compartilhe algo com você e você fala: tá, quero ver. No final do ano a gente confere se você fez tudo certo. E ao invés de apoiar e de incentivar, fica fazendo pouco caso. Isso atrapalha. A Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros. Tá? Então, a primeira oposição que Neemias sofreu foi o fato de que começou logo no começo. Né? Ficou redundante. Começou rápido. Mas eu queria lembrar também que, pode deixar no outro mesmo, que nós vamos passar por isso, e vários homens na Bíblia passaram exatamente pela mesma coisa. O Antigo Testamento diz que os profetas eram constantemente zombados. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, olha que interessante, assim que ele se converteu, ele tentou se aproximar dos crentes. Lembra? Ele era o perseguidor da maior perigo para os crentes. E quando ele se converteu, ele foi justamente procurar os crentes. Pessoal, agora eu me converti, eu sou uma nova criatura. Qual foi a atitude dos crentes? Tá. Paulo. Que você se converteu. Eles ficaram super desconfiados. Tão desconfiados que Paulo teve que desistir. E ele ficou alguns anos sozinho, para depois então ganhar a confiança dos crentes. E Jesus também passou por isso. Lembra quando ele chegou na própria cidade dele? E o texto diz que ele não
fez muitos milagres ali. Por quê? Porque o povo não acreditava nele. Sabe o que eles diziam? Falaram assim, ué, mas esse aí não é o carpinteiro? Esse não é o filho do irmão José e da irmã Maria? Não é esse menino que cresceu aqui, ó? Como é que pode agora ele ser o Messias? Então, você vai querer fazer coisas boas, mas nem todo mundo vai apoiar. Então eu só quero te lembrar que isso vai acontecer. Depois a gente vai ver como lidar com isso. Segunda forma que a oposição acontece é quando o ataque se torna mais direto. Vamos lá. Quando Sanbalat, Tobias, não falei que vocês iam ficar com raiva deles, já estão aí de novo, ainda vão aparecer muito mais. Quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles, os mataremos, acabando com seu trabalho. Que tal, pessoal? Tá vendo? Teve uma progressão ruim aqui, né? Começou com um desprezo, agora a coisa já piorou, porque agora eles querem vir, lutar, matar, causar confusão. Então, às vezes, a oposição na nossa vida, ela vai ser um pouco mais velada, assim, um pouco mais discreta. Às vezes ela vai ser direta. Às vezes vai ser direta. Aqui diz que eles se encheram de ira. Eles não tinham problema nenhum de demonstrar que eles não gostavam de Neemias e que eles queriam era atrapalhar mesmo. Né? E eles tinham um plano bem específico. Eles queriam atacar, criar confusão e matar todo mundo. Talvez essa ideia de ter pessoas assim tão declaradamente adversárias, talvez não seja muito comum para muita gente. Né? Talvez nem todo mundo tenha inimigos assim tão declarados. Mas talvez para muita gente tenha. Seja uma coisa comum. E enquanto eu estou lendo esses nomes aqui, talvez você poderia acrescentar nomes de pessoas que você sabe, que se pudessem, fariam tudo para te atrapalhar. Fariam de tudo para vir e causar confusão na sua vida. Tem alguém assim na sua vida? Não precisa dizer. Mas pensa aí um pouquinho. É possível que uma hora apareça alguém querendo fazer um ataque direto. E, gente, isso acontece, né? Especialmente, às vezes, dependendo do tamanho da família e do tipo de família, ou no campo profissional, especialmente, né? Tudo que a pessoa puder fazer para prejudicar o outro, ela vai fazer. Acontece. E se você tentar restaurar coisas na sua vida, a oposição talvez ela vá começar um pouco sutil, mas vai ter um momento em que o ataque vai ser frontal. E a atitude vai precisar ser diferente aí. Uma outra forma como a oposição acontece é diferente um pouco. Porque é o que eu vou chamar de lutas internas. Olha que interessante. No mesmo momento, no versículo 9, que os inimigos estavam querendo vir e atacar, e falando mal de Neemias e querendo prejudicar, olha o que aconteceu. Então, o povo de Judá, que era o povo de Neemias, começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados, e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, não basta os problemas de fora. A gente tem ainda que lidar com os problemas de dentro. E às vezes esses são tão ou mais difíceis. Então eu estou usando uma figura aqui, claro, né? Para ilustrar que o próprio povo de Neemias agora estava dando trabalho para ele. Então, além de ter que administrar o Sanbalat, o Tobias, aquele pessoal todo, agora ele tinha que administrar o povo dele também. Eu acho interessante que esse texto ele me dá a sensação do seguinte, a sensação de gente que diz, que olha para a sua vida e fala assim, está complicado o negócio. É isso que eles estão dizendo, né?
Está complicado, Neemias. O pessoal olha para dentro de si, olha para a sua situação, olha para os desafios de restauração que ela tem e fala assim: eu quero muito restaurar isso, mas está muito difícil. Eu quero restaurar, mas eu estou cansado. Eu quero restaurar, mas eu estou desanimado, estou com medo. Não vou conseguir. Está claro aqui, né? Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Não vai dar certo. Por mais que eu queira colocar em ordem a minha família, por mais que eu queira colocar em ordem as minhas finanças, o sentimento é que não vai dar certo. É isso que eles estão dizendo. Como eu estou usando uma figura, né? Isso também vale para nós. Não basta as oposições externas. Às vezes o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração pecaminoso. E quantas vezes a gente se sente exatamente assim? Cansado. Achando que não vai dar certo. Olhando para o tamanho da montanha que a gente tem que subir. E falar assim: desisto. Não acontece? Acontece. Cansaço, desânimo, medo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Talvez, já agora, no final do primeiro mês do ano, talvez você já esteja se sentindo assim. Não sei, pode ser. Pode ser que não, pode ser que você esteja animadíssimo para restaurar tudo que precisa. Mas pode ser que você já esteja se sentindo assim. Olhando para dentro de você, olhando para os desafios, olhando para o ano inteiro e dizendo: misericórdia. A oposição também acontece no nosso próprio coração. Usando outros exemplos bíblicos, né? Elias foi um homem muito especial usado por Deus. Mas teve um momento que ele falou: Deus, eu quero morrer. Não aguento mais. Davi, nós vamos começar a estudar daqui a pouco, também foi um homem muito especial, um homem segundo o coração de Deus. Mas teve um momento que ele escreveu no Salmo 42, minha alma, por que você está tão abatida? Por que você está tão perturbada dentro de mim? E Jesus? Um pouco antes da cruz, qual foi a oração que ele fez no jardim? A minha alma está muito triste. Triste até a morte. Jesus estava desanimado, humanamente falando. Então, meu querido, se você está se sentindo assim, significa que você não está sozinho. E com certeza tem mais gente assim também. Faz parte do processo de restauração, lutar as nossas lutas internas. Faz parte. Mas significa que o processo está andando. Significa que o processo está andando. As lutas do nosso coração podem ser muito intensas. E mesmo que por fora esteja tudo bem, às vezes as lutas de dentro são suficientes para nos desestabilizar. Uma outra forma que a oposição se manifesta é que ela se manifesta de forma constante. Eu resumi aqui 4 versículos e queria que você lesse. Já no final da reconstrução do muro, diz assim: o restante de nossos inimigos, já sabem quem, né? Sanbalate, Tobias e aquele povo lá. Descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Aí eles enviaram uma mensagem pedindo que eu, Neemias, né, me encontrasse com eles. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante, não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. 4 vezes, só nesse pedaço aqui. E cada vez lhes respondi da mesma forma. O pessoal chato, né? No começo, quando Neemias chegou, eles já acharam ruim. Quando Neemias começou, eles falaram: não vai dar certo. Quando Neemias estava no meio do trabalho, eles falaram: vamos lá, vamos destruir tudo. Quando Neemias estava terminando, tentaram distrair Neemias e fazer uma armadilha para ele.
4 vezes, ainda diz que um deles, o Tobias, depois que estava tudo pronto, ainda continuou mandando cartas para intimidar Neemias. Isso mostra para nós que a oposição, ela é constante. No começo, no meio e no fim do processo de restauração, vai ter trabalho. Não vai ser fácil. Por mais nobre que sejam as nossas intenções de restaurar as coisas na nossa vida, você precisa, e eu preciso lembrar, que vai haver oposição o tempo todo. Aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios. Pode deixar aí por enquanto, tá? Segura a imagem aí. Que diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições. Vamos ler juntos? Vamos lá. De todos os lados somos pressionados por aflições. No começo, no meio, no fim, em casa, no trabalho, na igreja, com seus amigos, no futebol, no shopping, onde você estiver, vai ter coisa para te atrapalhar. Eu estava pensando nesse texto e eu lembrei de um filme que eu assisti muitos anos atrás, pode colocar, com esse ator aqui. Não é dessa série que vocês estão pensando. Não é dessa, né? É o mesmo ator, mas ele era bem jovem ainda, ele atuou num filme chamado Fugindo para Viver, de 1991, acho que mais eu assisti um pouco depois. É um filme muito, muito desesperador, porque é exatamente esse texto que de todos os lados somos pressionados por aflições. A história de um rapaz que ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Só que, por infelicidade, a pessoa que se envolveu na confusão com ele e que morreu, era filho do chefão da máfia da cidade. Uma cidade de cassino, e teve uma confusão lá, o cara bateu a cabeça, morreu, e eles acharam que foi ele. E aí, coitado, ele tinha que fugir, falaram, cara, você vai ter que fugir da cidade. E aí ele foi fugir no banheiro, foi fugir pelo banheiro do clube, tinha gente da máfia lá para pegar ele. Aí ele correu, pegou um táxi, a hora que o táxi descobriu por que ele estava fugindo, o táxi tentou entregar a ele também. Aí o cara correu, entrou num posto, numa lanchonete, não lembro, para usar o telefone para pedir socorro para alguém numa outra cidade, apareceu o rosto dele na televisão. Todo mundo do bar começou a olhar para ele e queriam pegar ele também. Aonde ele ia, ele pediu socorro para a polícia também era comprada pela máfia. Gente, é um sufoco. Finalmente ele conseguiu escapar. Mas é o filme que você não respira, do começo ao fim. De todos os lados, nós somos pressionados por aflições. E tem hora que você se sente assim, só tem gente para me atrapalhar. Será que ninguém vai me dar uma força positiva? Ninguém vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar a escapar? Ninguém vai me ajudar a colocar um tijolo a mais na minha restauração aqui? Parece que tudo que acontece é para atrapalhar. Você já teve essa sensação? É assim, a oposição ela é constante. Mas Jesus nos avisou, né? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem. Resumo dessa primeira parte. Como a oposição acontece? Primeiro, é um fato, é uma realidade. Você quer restaurar coisas na sua vida? Amém. Esse é o nosso alvo. Vai ter oposição. Pode ser que venha sob a forma de desprezo. Pode ser que venha através de um ataque direto ou vários ataques diretos. Além disso, tem as lutas do seu próprio coração. E constantemente nós vamos ter desafios. A Bíblia diz que todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, eu só estou lembrando o que a Bíblia já nos diz. Mas tem um jeito de você escapar da oposição. Presta atenção, porque eu sei que você quer escapar da oposição. O jeito de você escapar da oposição é você não fazer nada. Deixa as coisas destruídas como estão. É claro que eu estou sendo irônico aqui. Vai dar trabalho consertar o casamento. Deixa assim do jeito que está. Vai dar trabalho consertar as finanças. Não quer ter oposição? Deixa do jeito que está. Deixa o buraco aumentar, deixa a corda arrebentar.
Vai dar trabalho acertar o relacionamento com os filhos. Vai ter oposição. Então, deixa para lá. Deixa cada um que se vire. Uma hora os filhos vão crescer, deixa que a vida ensina. Dá trabalho restaurar a vida espiritual. Vai ter oposição, o diabo vai te desanimar, você também vai se desanimar. Quer saber? Deixa assim. Vou levando, quando der eu vou na igreja, quando der eu leio a Bíblia, quando der eu oro. Não quer sofrer oposição? Deixe as áreas como estão, arruinadas. Mas claro que não é isso que nós devemos fazer. É claro que não é isso que a Bíblia nos chama a fazer. Por isso que a segunda parte, então a gente aprende com Neemias, então como lidar com a oposição. E a gente pode aprender muitas coisas com Neemias. Primeiro, atitudes bem práticas. Use armas espirituais. No caso aqui específico, a arma chamada oração. Se você ler com calma os capítulos de Neemias, você vai ver Neemias orando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, que é onde termina a nossa história. O tempo inteiro Neemias está orando. Eu até separei 2 textos ali. No capítulo 4, quando Neemias diz: então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Lembra que a oposição ela acontece sob a forma de desprezo? Lembra? Duvido que você vai fazer isso. Eu já te conheço, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar a mesma coisa. Você não vai mudar nunca. Quero só ver se vai mudar mesmo. Qual a arma que a gente usa nessa hora? A gente fala assim: Deus, você está vendo, né? Está vendo ele falando isso, né? Está vendo ela falando isso, né? A oração mais simples que a gente pode fazer. Deus, o Senhor está vendo que nós estamos sendo ridicularizados. O meu desejo é restaurar isso, isso, isso. Depois, Neemias continua dizendo: quando eles ameaçaram atacar, Neemias orou o seguinte: mas nós oramos a Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Neemias orou, mas ele também agiu. Vou falar daqui a pouco disso. Então, a primeira arma que nós podemos usar e que não vai custar nada é a oração. Sem oração não tem vitória. Como é repetitivo dizer isso, mas é a verdade absoluta. Sem oração não tem vitória. Quando Neemias recebeu a notícia de que as áreas estavam destruídas lá em Jerusalém, que o muro estava destruído, o que ele fez? Sentou, chorou e orou. Quando ele foi viajar para Jerusalém, o que ele fez? Pediu ao rei e orou. Quando ele foi começar, o que ele fez? Ele orou. Quando estava com os inimigos, o que ele fez? Ele orou. Então, para lidar com a oposição, a melhor arma, e a primeira é uma arma espiritual, que é a oração. E sabe o que Deus respondeu quando Neemias disse: Deus, estamos sendo ridicularizados? Não está escrito. Mas tenho certeza que Deus disse: eu sei, Neemias, eu estou vendo também. E toda vez que você sentir que alguém está no seu caminho, te menosprezando, erradamente, você pode dizer: Deus, fulano está fazendo isso, isso, isso. E Deus vai dizer para você: eu sei, eu estou vendo. Você não está sozinho. Facilita bem, né? Começar a lidar com a oposição dessa maneira. Voltando para os nossos exemplos, Elias também orou. É citado lá no livro de Tiago que era um homem como nós, mas ele orou e parou de chover. Depois ele orou de novo e voltou a chover, depois de 7 anos. Ele orou e caiu fogo do céu. Então a oração funciona. E Jesus, de novo, quando Jesus foi batizado e começou o seu ministério, qual a primeira coisa que ele fez? Foi para o deserto e ficou 40 dias orando, jejuando. Então, se Elias e Jesus e Neemias oravam tanto, muito mais nós precisamos orar constantemente. A única coisa que vai te custar a oração é tempo. Mas deixa eu trocar. Não é um custo, é um investimento.
Porque você está usando a arma do poder de Deus. E quando a gente ora, na verdade, a gente está transferindo para Deus o poder de solucionar o problema. A gente pode resolver muita coisa. Algumas coisas. Outras coisas não. De todo modo, Deus ele pode resolver tudo de maneira muito melhor. Inclusive através de nós também. Deixa eu ler um outro texto que vocês conhecem. 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar, ou orem continuamente. Lembra que eu disse que a oposição ela acontece constantemente? Se a oposição ocorre constantemente, qual é a nossa resposta? Orar constantemente. Então as oposições virão, mas nós precisamos responder com essa arma espiritual. Um texto que me chama bastante atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque diz respeito a você e a mim, a todos nós. Estejam atentos. Tomem cuidado. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Esse versículo não pode sair da nossa cabeça. Não pode, gente. Porque a gente às vezes confunde a vida cristã com um passeio ou com uma brincadeira. O diabo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo e de ser inimigo. E o que ele mais quer é destruir a minha vida e a sua vida. O maior interessado em que as ruínas da sua vida continuem assim é o inimigo. E ele só está esperando uma bobeira para te devorar. Né? Jesus disse que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Não é uma cena bonita. Não é uma cena bonita você ver uma família onde o diabo venceu. E a família está destruída. É bonito? Não é bonito. É bonito você ver alguém arruinado financeiramente, onde o diabo venceu? Não é bonito. É bonito você ver um crente morrendo espiritualmente, porque deu lugar para o diabo na sua vida? Não é bonito. Então, vamos ficar com o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Basta um descuido para a gente jogar tudo fora. Porque o inimigo ele está ao redor. E a gente só vence o inimigo com armas espirituais. É o que a Bíblia também diz, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Então a gente precisa lutar com armas espirituais. Quando Jesus diz assim, vigiai e orai, ele também está dizendo, ele está nos apontando para o que eu quero dizer, mostrar a seguir, que tem a ver com o que Neemias fez. Porque ele orou, mas ele agiu. Porque ao mesmo tempo que nós temos ferramentas espirituais e armas espirituais, nós também temos que usar ferramentas naturais que Deus nos dá. Ou seja, fazer alguns ajustes práticos na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. É muito comum a gente conversar e falar assim, não, está nas mãos de Deus. Ah, está nas mãos de Deus. Que bom, tem que fazer isso mesmo. Mas eu queria te lembrar uma coisa. Tem coisas que você coloca na mão de Deus e tem coisas que Ele devolve para você. Ele fala assim, é você que tem que acertar. A conversão de algumas pessoas, ou melhor, a conversão de qualquer pessoa, um milagre na área de saúde, uma transformação de caráter, é Deus que faz. É Deus que faz. Agora, usar bem o tempo, usar bem o dinheiro, usar bem o seu corpo, usar bem as suas coisas, não é Deus que faz, é você. Então você fala assim, está nas mãos de Deus. E Deus fala, não, eu já devolvi. É você que tem que cuidar. Eu vou te dar sabedoria. E vou te dar oportunidade. Mas é você que tem que fazer. Olha que legal o texto ali, que mostra que Neemias, ele usou primeiro a arma espiritual, mas ele agiu de forma prática. Neemias organizou o trabalho. Olha lá o que o texto diz.
examinei a situação, coloquei alguns guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. O que é que tem de espiritual nisso daqui? Tem um buraco aqui, vigia aqui. Tem um buraco aqui, toma uma espada, uma lança, família do Carlão aqui, família do Chicão aqui, família da Rose aqui. Exemplo. O que tem de espiritual nisso? Nada. Mas o começo foi espiritual. Mas agora Neemias está usando ferramentas naturais. O buraco está lá. Precisa tampar. Como é que vai tampar? Com pessoa. O inimigo vai vir lutar. Precisa lutar. Como que vai lutar? Toque a arma. Precisa uma arma de verdade para lutar com o inimigo. Estão entendendo? Então aqui eu estou falando de planejamento, de disciplina. Coisas que eu sempre falo e que nós continuamos lidando. Mas é interessante como grandes problemas podem ser resolvidos com pequenos ajustes. Grandes problemas que você acha que hoje a sua vida está desmoronando, às vezes um pequeno ajuste do despertador, do controle da televisão, do carro, de coisas pequenas, vai fazer uma grande diferença. Eu lembro de um programa que eu assistia, eu gostava demais daquele programa, que mostrava pessoas endividadas em processo de recuperação. Então vinha alguém avaliar tudo que eles faziam para dar um caminho para eles. E a maioria dos casos das pessoas endividadas, sabe o que era? Tomava café na padaria. Sem necessidade. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é errado. Não tem problema. Mas a pessoa, por preguiça ou por comodidade, ia lá. Então é um ajuste pequeno que pode fazer grande diferença. Talvez você precise acordar um pouco mais cedo. Deus não vai mexer no seu despertador, é você. É o seu santo dedo miraculoso que vai configurar o seu despertador para mais cedo. E é a sua santa mão que vai desligar a televisão mais cedo para você ir dormir. Você ter mais qualidade de vida. E é a sua santa mão que vai talvez jogar fora o cartão de crédito. Nada de espiritual nisso. Estão entendendo? Então a gente começa pela oração. Então são coisas práticas que a gente precisa fazer. E que pode fazer bastante diferença. Eu achei muito legal a forma como Neemias fez isso daqui. Depois, o que mais que Neemias fez? Ele continuou trabalhando. Eu não coloquei aqui, mas o texto diz assim: toda vez que eles me ameaçavam, eu trabalhava ainda mais. Está no capítulo 11, no versículo 21. Essa atitude de Neemias. Estão me ameaçando? Estão querendo me atrapalhar? Vou trabalhar mais ainda. Então, essa é a atitude de Neemias. Continuou trabalhando, então não desista. E, por último, Neemias manteve o foco. Lembra daquelas 4 cartas que eles mandaram para distrair Neemias? 4 vezes. 4 vezes. Qual foi a resposta de Neemias? Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Que resposta espetacular. E a gente pode dar essa resposta para tantas coisas na nossa vida. Nossa, eu quero muito comprar esse celular. Estou envolvido com uma grande obra. Não posso comprar. Está com vontade de fazer uma outra coisa errada? Você se lembra do seu casamento. Você fala, estou envolvido com uma grande obra de restaurar o meu casamento. Não posso parar. Quer restaurar a sua vida espiritual? Vai ter tentação de você ficar muitos dias sem ler a Bíblia. De vir no culto, de participar do PG. Qual a resposta que você tem que dar? Estou envolvido com uma grande obra, não posso parar. Tem que continuar. Que lição que Neemias nos dá? Ele não foi lá, deixa eu ir lá ver o que eles estão querendo. Não. É roubada, sai fora, nem experimenta. Nem chega perto para ver. Então use armas espirituais, mas use ferramentas naturais também. Faça os ajustes necessários. E eu quero dizer uma coisa. A maior parte dos ajustes que precisam ser feitos, nós já sabemos quais são. Vou repetir.
a maior parte dos ajustes que precisam ser feitos na nossa vida, nós já sabemos quais são. A gente só não faz por fraqueza espiritual. Então, que o Senhor nos ajude. A última forma de lidar com a oposição é fortalecendo as convicções sobre Deus. Que é o que Neemias fez de uma forma muito, muito legal. Porque desde o primeiro momento que os inimigos se irritaram e menosprezaram e acusaram, a primeira resposta de Neemias foi a seguinte, está ali no texto. Eu lhes respondi, o Deus do céu nos dará êxito. Essa resposta foi na primeira conversa. Quando eles falaram assim, isso aí não vai dar certo, Neemias. Deixa isso para lá, quem você pensa que é? Abandona esse projeto de restauração, deixa do jeito que está. Qual foi a resposta de Neemias? O Deus dos céus nos dará êxito. Então a gente precisa lembrar que Deus estava envolvido naquele projeto de restauração com Neemias. E Deus está envolvido no seu projeto de restauração. E se você usar as ferramentas que Deus te dá, eu quero dizer para você, o Deus do céu vai te dar êxito na sua família. O Deus do céu vai te dar êxito nas suas finanças. O Deus do céu vai te dar êxito na sua vida profissional. Vai ser um ano de bênção, de crescimento. E o Deus do céu vai te dar crescimento e vai te dar êxito na sua vida espiritual. Mas você precisa fortalecer as suas convicções sobre quem é Deus. Vamos lembrar de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente precisa lembrar que esse projeto de restauração é um projeto que conta com a mão de Deus, e com a presença de Deus, e com o poder de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, de vez em quando, a gente precisa parar um pouco e lembrar de algumas coisas, e eu quero te ajudar a fazer isso agora. Quem eu sou? Pode deixar aí por enquanto. Quem eu sou? Quem é você? Quem é você? Você é um salvo. Você é uma nova criatura. Você não vive mais para esse mundo. Você vive para Deus. Quais são os meus alvos? Quais são os seus alvos? Pode deixar no outro mesmo. Quais são os seus alvos? O alvo de todo cristão, de toda nova criatura, é ser mais parecido com Jesus. E trazer honra e glória ao nome de Jesus. Então, por que é que a gente deve trabalhar para restaurar as áreas da nossa vida? Por isso. Porque o nosso propósito é que a luz de Deus brilhe muito mais através de nós. E a luz de Deus não brilha onde tem áreas arruinadas. As áreas arruinadas são áreas de trevas. Isso não é glória para Deus. Mas o propósito da gente restaurar coisas na nossa vida é para que Deus seja exaltado e para que a luz dele brilhe através de nós para abençoar as pessoas. Então, de vez em quando, a gente precisa lembrar as nossas convicções e falar assim, não, eu sou salvo, eu sou uma nova criatura, a minha vida tem esse propósito. E é por isso que eu vou trabalhar nessa área e nessa área. Semana que vem eu vou falar sobre o Salmo 73, a Rubi já deu uma boa introdução hoje de manhã. Muito boa mesmo. Mas o Salmo 73 é alguém trabalhando com as suas convicções. Então não falte que vai ser muito interessante. Não sei se você já pensou nisso tudo que nós estamos falando. Pode colocar, por favor, Samuel, agora. Está aí a forma como nós lidamos com a oposição. Usando armas espirituais, mas também lançando mão de ferramentas naturais. Firmando convicções sobre Deus. E talvez você nunca tenha pensado, mas a gente precisa lembrar o seguinte. Quando a gente fala de restauração, nós não estamos falando de um projeto de autoajuda. Eu não estou propondo aqui práticas que qualquer palestrante poderia sugerir para você ter uma vida melhor. Eu não estou propondo só isso, não é autoajuda, não é só melhorar a qualidade de vida. Não é isso. O que eu estou propondo é o que eu acabei de falar agora há pouco. É restaurar coisas no nosso caráter, na nossa conduta, que exaltem muito mais a pessoa de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo em restaurar todas as coisas. Por que Neemias restaurou
os muros de Jerusalém. Porque Jerusalém representava muita coisa na aliança do povo com Deus. Era a cidade amada. Então, era por causa de Deus que ele estava fazendo aquilo. Então, eu sei que o seu propósito de restaurar, seja ele qual for, ele é importante. Ele tem que ser trabalhado para a glória de Deus. O último slide para a gente encerrar. Eu queria terminar com essa frase. Já falei um pouquinho dela, mas queria lembrar que a obra que nós estamos envolvidos é uma obra muito, muito importante. Tão importante, que Deus mandou Jesus por ela. Que foi o que nós ouvimos hoje de manhã também, que o Evangelho não é só para nos salvar, mas para nos manter em processo de transformação. Então, nós precisamos tanto de restauração na nossa vida. E Deus sabe disso, que Ele mandou Jesus para que isso fosse possível. Então, para Deus, a restauração na nossa vida é algo importante. E você não pode perder a oportunidade de botar a mão na massa. Vai dar trabalho, vai chorar, vai ficar com raiva, vai querer matar os inimigos, vai se sujar, mas vai valer a pena. Vai valer a pena e o Deus do céu nos dará êxito. Então, diante da oposição, fique firme espiritualmente. Haja com sabedoria. E nunca se esqueça que Deus está com você. Amém?